A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar do significado do pão asmo com o corpo de Cristo. Está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 15 e Lucas capítulo 22, versículo 19. Pão asmo na Bíblia é um termo que se refere aos pães sem fermento, também chamados de ázimo. A palavra asmo é uma forma alterada de ázimo que vem do grego ázimos, que significa sem fermento. Êxodo 12, 14. E este dia vos será por memória, e celebrareis por festas ao Senhor, nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. 12, 15. 7 dias comereis pão asmos, e no primeiro dia tirareis o fermento de vossas casas, porque qualquer que comer pão fermentado desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Para os judeus, a Páscoa é comemorada no mês de Nisan, que seria entre março e abril, ou Abib, né, que também é chamado de Abib, comemorando a saída do povo de Israel do cativeiro do Egito. Este ritual do pão asmo é feito até hoje pelo povo judeu, mas para os cristãos representa o corpo de Cristo, né? O pão de Cristo, que representa a salvação através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Lucas 22, 19 diz assim: E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado, fazer isso em memória de mim. Então veja bem que ele fala que o pão aqui é o seu corpo, que é dado a todos nós para fazermos o quê? Fazer lembrar de memória de mim, né? Do que ele fez, do que Jesus fez. Êxodo 23, 15. A festa dos pães asmos guardará 7 dias, comerá pães asmos, com que tem ordenado em tempo apontado, no mês de Abib, né? Ou se não, a mesma coisa de Nissan, porque nele saíste do Egito, ninguém aparece vazio perante mim. Na época de Jesus, os judeus ainda comemoravam a Páscoa como Deus lhe tinha ordenado, por estatuto eterno. Né? Lucas 22, 7 diz assim: Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Então, para os judeus, o pão asmo é o símbolo da sinceridade, da aliança do povo para com Deus, que guardareis, né, a sua lei. Então, veja bem, então era um símbolo que os judeus guardariam a sua lei. Mas, será que ainda isso acontece? O cordeiro sacrificado, comido com pão asmo, é o símbolo do corpo e o sangue de Cristo. Lá em 1 Coríntios 5,8 diz assim: Pelo que façamos festas, não com o fermento velho, mas com o fermento nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com o asmo da sinceridade e da verdade. Né? O fermento em casa representa a prática feita entre os povos judeus. O fermento tem uma ação fermentadora, que ilustra o poder da corrupção do mal, visto que Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, foi sacrificado para dar vida eterna. Então veja bem, ali o pão com fermento representa o mal, né? Que vai levar um pouco de fermento, leveda toda a massa, né? Então é isso, um pouco de pecado contamina toda a congregação, ou toda a casa, né? Então é isso que representa o pão, né, com sem fermento. E o pão sem fermento representa o pão da sinceridade, que é Jesus Cristo. Pois sendo um lar sem fermento, representa a sinceridade e a submissão à vontade de Deus. Ao contrário do fermento, do pecado pode se espalhar e não se pode repreender, né? Depois não se pode mais repreender. Depois que começou, a coisa vai desandando cada vez mais, né? O diabo vai tomando conta. Então é isso que é o significado do pão fermentado aqui, né? Não é o pão que a gente come todo dia, né? Mas é o significado do pão com fermento. A disciplina ignorada
não mostra o propósito da morte de Cristo, né? Então, nega, né? A disciplina ignorada, né? Nega o propósito de Cristo. Lá em 1 Coríntios 5, 6 diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Limpai-vos, 7, limpai-vos, pois, do fermento velho, para que não sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jactância significa vaidade, orgulho ou arrogância. Então, isso é o que é o significado da jactância. O pão na Bíblia representa o corpo de Cristo que se entregou por amor pela humanidade, como o verdadeiro alimento. O pão vivo, né, descido dos céus. O pão na tradição bíblica cristã tem uma grande importância e o significado essencial desse plano de salvação através da libertação de Deus na vida da humanidade. Então, a libertação de Deus através de quem? O libertador, né? Que foi Jesus Cristo. Então, Deus deu o seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos, né? João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, viverás para sempre. Este pão é a minha carne, que eu dei pela vida do mundo. Veja bem, esse pão, quer dizer, a carne que ele deu foi para a vida, para que o mundo tivesse vida. Atualmente, a celebração da ceia, os elementos usados são o pão e o vinho, né? Ou hoje usam suco de uva, né? Esses são os símbolos que representam o corpo de Jesus e o sangue derramado. O pão representa o sangue de Jesus que sofria, foi ferido na cruz e morreu por nós. Pois o pão de Deus é aquele que desceu dos céus e dá vida ao mundo. João 6,41. Murmuravam, pois, eles, os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu dos céus. Jesus falou, eu sou o pão que desceu dos céus. O que é isso? Jesus diz à multidão para que possam reconhecer nele o pão capaz de sustentar para a vida eterna. Então, o sustento da vida eterna é a carne de Cristo, que é o pão, né? Ele representa como pão, que dá o sustento para nós. Materialmente, Jesus é o pão que dá o sustento espiritualmente. Esse é o compromisso de Jesus com a vida dos filhos ou das filhas de Deus, que leva a doação total de seu corpo, o sangue, isto é, todo o seu ser, de toda a sua vida em prol da salvação do mundo. Então, Jesus deu o seu total, ele deu sua vida. E você daria sua vida por um irmão? Será que você conseguiria fazer isso? Eu acho que não, né? Você pode até falar que sim, mas lá na hora H, com certeza você não vai querer dar sua vida para um estranho, né? Mas Jesus deu, porque nós éramos estranhos para ele, né? Nós não tínhamos nem nascido ainda, mas ele já pagou o preço por nós. Nesse sentido, ele fez: eu sou o pão que desceu dos céus. Jesus manifesta o sentimento da sua encarnação. Ele não usa como sinal o legado poderoso dos atributos religiosos, dos resplendores das vestes nobres. Usa como sinal o pão, ou seja, a vida que se desfaz em favor de muitos. Assim, Jesus revela que se sente chamado não para dar algo, mas para dar tudo de si mesmo. Então eles penderam, né? Eles entenderam que Jesus era o pão da vida que era dado para que nós fôssemos salvos para sempre, né? Esse pão que dá a vida eterna, ele representa com a revelação imediata: eu sou o pão
da vida. Em grego quer dizer ego e eme. Ele significa o pão da vida, que é em grego, tá? Se você tiver alguma Bíblia em grego, você vai ver que isso daí está escrito aqui, desse jeito aí. João, para encerrar aqui, João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha só, 1 João 4,14. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo, né? Para o Salvador do mundo. No 15, qualquer que confessar que Jesus é seu Filho, Deus, né? É o Filho de Deus, Deus está nele e nele em Deus. Então você tem que confessar que Jesus Cristo é seu único Salvador. Não tem outro que possa dar a sua vida por nós, exceto Jesus. Esse é o significado do pão, né? Lá o pão asmo, dado lá com Moisés, né? Lá no Egito, que representa hoje, né? Lá foi a salvação do povo do Egito, e hoje o pão que é Jesus representa a salvação para a vida eterna. Amém? A terceira fase, né, que nós vamos falar sobre o sangue de Cristo. Falamos sobre o cordeiro, o pão, e o próximo vai ser o sangue de Cristo. Amém? Não deixe de você compartilhar com seus amigos. Você que não é inscrito, inscreva-se, que tem muita coisa ainda para a gente falar. E não esqueça de deixar seu likezinho, né, para saber se vocês estão gostando, tá? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.